Dois pilares para uma relação inabalável. São dois os pilares de uma relação inabalável. Meu nome é Luiz Carlos Van Trobe, eu sou filósofo, terapeuta e coach de relacionamentos. Eu ajudo casais a descomplicarem, a apimentarem a relação. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar os dois pilares para fazer uma relação ser inabalável. Sem esses dois pilares, cedo ou tarde vai cair. Portanto, fica aí comigo porque é importante que você veja se você tem esses dois pilares dentro da sua relação, seja de namoro, seja de casamento, e se não tem como fazer para que ela comece a surgir, porque senão, se você não tem esses dois pilares, ela vai cair. E só pode cair se ela não for importante para você. Do contrário, não pode cair esta relação, certo? Então veja só, por que eu estou falando disso? Porque eu vejo muitos casais que chegam cedo ou tarde falar comigo, ou nos treinamentos, ou no consultório, ou ao longo desse tempo todo, desde 2009, ajudando os casais, eles chegam lá com a mentalidade um pouco conturbada, sabe? Passando por uma espécie de turbulência emocional. Ah, eu não sei mais, ele é assim, ela é assim. Às vezes não sabe mais o que fazer para dar jeito. Por quê? Porque a coisa não está indo bem. E aí quando a gente começa a investigar, tem dois pilares que são de extrema importância e que às vezes ficaram esquecidos, sobretudo na cabeça de quem chega a falar comigo. Veja só. Às vezes a gente acha o defeito lá no outro e é verdade, o outro às vezes está cheio de defeito. E a gente vai falar disso um dia assim, como lidar com os defeitos do outro, né? Mas eles têm vários defeitos. Mas antes de a gente chegar lá no defeito do outro, uma coisa importante. Será que os dois pilares essenciais estão fortes dentro de mim? Porque eu só posso enfrentar um defeito do outro se esses dois pilares existem em mim. Se esses dois pilares não estão saudáveis em mim, quer dizer, o problema sou eu. Quer dizer, olha só, se você quer saber se de fato o problema é o outro, primeiro aguenta para entender quais são os dois pilares que constituem você diante de um relacionamento importante, ok? Qual que é o primeiro pilar? É o pilar do autoconhecimento. Alter mesmo. Autoconhecimento. O que é isso, Luiz? Caramba, nunca ouvi falar disso. Não tenho esse pilar. Calma, talvez você tenha. O autoconhecimento é o conhecimento interpessoal, ou o relacionamento interpessoal que a gente chama. O que significa isso? É nós, para termos a habilidade de conviver com os outros, também sabermos um pouquinho como olhar para o outro. E como que a gente olha para o outro? Primeiro elemento desse relacionamento interpessoal, saber que o outro tem razões e motivos para que ele seja como ele é. O que significa? O outro é o outro e você é você. Olha que sabedoria, mas o que está escrito nisso? O que está dizendo esta frase? Quer dizer que o outro tem os motivos dele para ser o outro, tem a história dele, tem os traumas, tem as dificuldades que ele enfrentou na vida dele. Quando a gente conhece um pouquinho mais a fundo uma pessoa, a gente percebe que a própria pessoa não sabia de inúmeros traumas ou âncoras negativas que estavam segurando ela ou fazendo ela agir como ela age. Quando a gente começa a desenvolver o autoconhecimento, quer dizer, começa a conhecer o outro, saber um pouco mais da história do outro, entender que o outro talvez viveu fases, interpretações de fatos de maneira diferente que eu começo a desenvolver uma capacidade muito grande de não julgar a pessoa. Isso é muito importante. Tem muitos relacionamentos que quando falta o autoconhecimento a gente já julga. Ah, eu sei que você está falando isso só por causa daquilo lá, né? Outra coisa, críticas. Então nós, quando julgamos alguém, a gente já passa a criticar também. O julgamento acontece na mente, né? Eu julgo, eu desconfio e aí eu vou criticar. Olha, você não fez o que você tinha que fazer por causa disso. Rotula que você é preguiçoso, porque você é preguiçosa, porque você é uma relaxada, porque você é um pamonha. A gente começa a rotular, tá vendo? Julguei, critiquei e ainda rotulei o outro. E outra situação que vem com a falta de autoconhecimento é a reclamação. Há uma insatisfação, a gente, nossa, olha só, você não faz nada, aí você é isso, você deixa tudo bagunçado, você não consegue me ajudar nunca, você nunca me incentiva, você nunca me fala um elogio. E a gente passa a reclamar, e com tudo isso surge um elemento muito sério, que quando falta o autoconhecimento e essa cascata aí de coisas acontece, quais são essas coisas? Julgamento, crítica, rótulos e reclamações, surge uma última inevitável, que é a ruptura, muitas vezes até inesperada. Sabe quando eu falo, cansei disso e estou pegando a mala e indo embora. Ah, dá uma tristeza na gente, não dá?
Porque o outro tá indo embora por quê? Porque cansou de você, velho. Ou você cansou do outro, né? Então, cada vez que essas coisas vão surgindo, elas vão fazendo crescer aquela erva daninha que eu já falava no outro vídeo. E aí não tem mais como reparar. Certo? Então é importante autoconhecimento, entender o outro, ser capaz de ter um pouco de misericórdia, ser capaz de se colocar talvez no lugar do outro. Mas para isso é preciso o segundo pilar. O segundo, aguenta aí que esse segundo é uma bomba, mas é fantástico, ele é lindo. É o autoconhecimento. O primeiro, autoconhecimento. O segundo, autoconhecimento. E isso ajuda você a ter uma relação intrapessoal. Lembra que eu falava antes da interpessoal? Interpessoal é eu com os outros. A intrapessoal é eu comigo mesmo. Como que eu me conheço? Como que eu me gerencio? Como que eu tenho uma estima por mim mesmo? E aí a gente vem alguns elementos à tona. Para que haja um bom pilar de autoconhecimento, é preciso ter um autoconceito, saber, portanto, quem eu sou de fato, autoconfiança, autodomínio, autoafirmação, autoestima, essas auto toda aí, né? Dá quase um automóvel esse negócio todo, mas é importante que cada elementozinho desse seja refigurado. Você vai dizer, mas Luiz, eu agora não consigo. Bom, se está faltando este autoconhecimento, você pode também, depois desse vídeo, entrar no meu outro canal que se chama Impacto Emocional. Impacto Emocional. Lá eu falo sobre autoconhecimento o tempo todo. E então, quando você tem o autoconhecimento forte dentro de você, o que vai surgir? Vai surgir essa capacidade de tolerar o outro. Quer dizer, se eu me conheço, agora eu consigo conhecer o outro. Quer dizer, se eu sei da dificuldade que é me manter em pé, se eu sei da dificuldade que é eu ser saudável emocionalmente, agora eu começo a entender que o outro também, às vezes, tem dificuldade, só que talvez tenha menos habilidade que eu para fazer esta arte, né, da vida saudável acontecer. Esses são os dois grandes julgamentos. E aí você vai dizer, mas Luiz, são os dois grandes elementos, né, os dois grandes pilares para a relação ser de fato inabalável. Você vai dizer, mas por que isso é tão importante? Bom, porque eu me conheço e aí eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, eu sei o meu propósito e eu também sou capaz de conhecer o outro, pelo menos nas periferias que ele permite, entender, não julgar, apoiar o outro, ajudar, incentivar e assim por diante. Vi uma frase e marquei ela: um amor consciente e maturidade emocional são melhores do que romance de conto de fadas. Veja, um amor consciente e maturidade emocional são melhores do que um romance de conto de fadas. Que frase fantástica, que linda esta expressão, porque às vezes nós preferimos um romance de conto de fadas. Vamos e lemos contos de fada e ficamos comparando a nossa relação com a relação lá da princesa, da Bela Adormecida, com aquela coisa toda. A gente espera que o nosso príncipe chegue, que a nossa princesa do sapatinho de cristal apareça. E aí o que acontece? Não tem conto de fada na vida real. A vida real é nós e a vida. Então, autoconhecimento, maturidade emocional, certo? E depois a capacidade de a gente entender o outro, ter um amor consciente, quer dizer, eu não fico esperando que as coisas aconteçam, eu vou lá e dialogo, eu vou lá e construo. Isso é muito mais importante do que conto de fada e muito mais certeiro. Isso forma pilar, pilar sustenta o negócio, certo? Então veja só, para que tudo isso serve? Para que você tenha conexão verdadeira, vínculo verdadeiro, ligação verdadeira com a pessoa que convive com você. Você, não sei se você já experimentou um dia ter uma conexão profunda com aquela pessoa que você estima, que você ama e sobretudo com o seu parceiro, com sua parceira. É uma coisa que não tem explicação, não é verdade? Quando você conecta alma e corpo, quando você está conectado verdadeiramente com aquela pessoa, não tem preço que pague. Essa conexão, esse vínculo, essa ligação, só é possível se a gente tiver harmonia interior e o outro também tiver. E a gente, então, harmoniosamente se entende, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, então se inscreve no meu canal, Casal Feliz 2.0, ou lá no outro canal também, Impacto Emocional para Autoconhecimento. E, logicamente, clica no sininho para ser advertido aí quando chega um vídeo novo, para ser advertido quando chega um vídeo novo, certo? Clica no sininho, mexe aí, clica ali até ele ficar
aceso, né? E depois também você não esquece de me seguir no Instagram, Luiz Carlos Van Trova, porque lá a gente sempre coloca novidades, dicas, enfim, você pode ver às vezes os bastidores, tudo isso. E também confere outros links que porventura possam estar aí nas descrições, que são às vezes coisas importantes que a gente não pode falar o tempo todo, mas que estão ali escritas e você pode conferir, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e uma relação iluminada. Abraço!